avaliar a quantidade de aceitação. As bolinhas preenchidas são quando a criança não foi acordada e as bolinhas abertas são quando ela foi acordada. Na linha de base a gente já percebe que ela tem um padrão de aceitação, certo? Que é irregular quando ela está acordada. Quando ela é acordada, quando ela é interrompida, ela não come. Vale salientar que essa criança tinha um transtorno de sono, que é considerado um transtorno de sono, porque ela dormia mais de 12 horas por dia. Então foi colocado... Considerado um transtorno do sono. Foi, já. Então depois foi colocado o DRA e nós percebemos que há uma pequena elevação aqui quando ela é interrompida, mas que não é constante. E o padrão da aceitação, quando ela está em vigília, né, quando ela está acordada, segue o mesmo padrão da linha de base. Contudo, quando se coloca o DRA juntamente com a extinção à fuga, que é, a criança não pode fugir da colher, a aceitação chega a 100%. Então, o que é que os autores vão dizer sobre esses resultados? Que os dados mostram que a taxa de aceitação foi clinicamente relevante, por causa da comparação com o outro, somente quando a extinção à fuga foi adicionada ao procedimento do DRA. Os resultados da comparação das condições com e sem interrupção de sono indicam que há uma relação entre sono e recusa alimentar. E um dos achados do estudo, que esse aqui é bastante importante, que vai falar das nossas considerações, é que a interrupção do sono pode ter servido como uma operação estabelecedora que alterou o valor de reforçamento nessas condições, e aí a aceitação seria baixa. Com relação a outra categoria, esse é um exemplo dessa categoria do pacote. Todos os outros estudos têm a mesma relação de colocar o DRA com um componente aversivo. E quando se tem um componente aversivo junto com o DRA, a taxa de aceitação e deglutição é elevada perto de 100%. Com relação ao ensino dos pais, que é outra categoria onde foi utilizado o DRA, a gente tem um problema que geralmente essas pesquisas não vão mostrar os dados diretamente do DRA, mas sim da integridade do procedimento, ou seja, se os pais obedeceram os pesquisadores ou não. Então nós tivemos esses nomes difíceis aqui, Najdolski e colaboradores, que analisou a implementação feita pelos pais de um tratamento para a seletividade alimentar em suas casas em um restaurante. O do nome mais difícil aqui de 2010, Valdemar replicou o estudo anterior. Miller e colaboradores, que tinham uns 8, por isso que eu não coloquei, avaliou os efeitos do treinamento de pais para transtorno alimentar e avaliar o componente do treinamento. Ou seja, ele via se era vídeo feedback, inscrição se o procedimento escrito era suficiente, se tinha que falar, se tinha que mostrar para o pai onde ele errou, né? Se isso tudo tinha efeito, qual era o procedimento que tinha mais efeito para o aprendizado dos pais. E Anderson e Macmillan avaliou a habilidade dos pais para implementar a extinção à fuga em suas casas. Então, como dos 4 artigos, só o de Anderson e Macmillan apresenta os dados relevantes para a gente ver o DRA, é esse que eu vou falar agora. Então, a pesquisa pretendeu treinar o pai de uma criança com seletividade alimentar, atraso do desenvolvimento e déficit cognitivo para a implementação de um protocolo de tratamento. Utilizou-se um delineamento reverso para avaliar comportamentos específicos de consumo da criança. Para aceitação, foi avaliar interrupção, expulsão e comportamentos autolesivos. Então, o reforçador utilizado foi alimentos de preferência da criança. Era um copo de leite. A criança gostava. Pronto. Aqui esse dado já é mais completo, mais complexo. Aqui está a aceitação nessa linha. Aqui a interrupção, quando a criança batia na colher. Aqui a expulsão e aqui os comportamentos autolesivos. Né? O quadradinho é a comida de preferência e a bolinha é a comida de não preferência. A gente percebe na linha de base que já está bem visível aqui. Pronto. Quando é implementada a extinção à fuga, permanecer com a colher, se a criança cuspia, pegar a comida e colocar de novo, juntamente com o DRA, a gente percebe que as taxas, como no estudo anterior, chegam a 100% de aceitação. Uma coisa interessante desse estudo são esses comportamentos associados ao transtorno alimentar, que com a utilização do DRA com a extinção à fuga, há um decréscimo aqui na expulsão e no comportamento autolesivo. Não é que a gente pode pensar assim, nossa, o comportamento autolesivo não tem nada a ver, mas é um comportamento inapropriado que possibilitava a fuga da criança. Como o foco do artigo era ver a integridade do procedimento, foram poucas conclusões que eles trouxeram sobre a utilização do DRA. Então, os dados revelam que a utilização da extinção à fuga com o DRA foi eficaz na implementação realizada pelos pais. Isso é a conclusão geral do artigo.
E que o DRA mais extinção à fuga diminuiu a taxa de comportamentos autolesivos e expulsão. E aí a gente pergunta, sim, extinção à fuga e DRA está tudo bonitinho, mas é um positivo e um negativo. E agora, como é que a gente resolve? Então, a gente vai analisar as pesquisas que fizeram essa pergunta e que tentaram resolver. Então, foi analisar o DRA separado dos componentes aversivos e ver a sua efetividade. Os dois estudos são esses aqui, o da Patel e a da Piazza, da Patel em 2002 com colaboradores, da Piazza, que é o mesmo grupo de pesquisa, por sinal, dela. Então, o primeiro estudo teve dois objetivos: examinar o quanto o DRA sozinho pode aumentar o consumo de alimento, examinar o quanto o DRA influencia na cadeia do comportamento alimentar, tanto na aceitação quanto na deglutição. Os participantes foram 3 crianças com total recusa alimentar e com problemas no trato gástrico e atraso no desenvolvimento. Dessas crianças, 2 tinham a gastrostomia e se alimentavam por tubo, então era a função de trocar esse tubo para colocar ela se alimentando sozinha. Utilizou-se uma combinação de delineamento multi-elementos com delineamento reverso para avaliar os comportamentos específicos. Os reforçadores utilizados foram brinquedos preferidos e atenção. Como não tem como botar os 3 gráficos, também ia dar muito tempo para analisar os 3 gráficos, eu separei um gráfico que seria mais visível. Isso geralmente segue um padrão, né? E aqui a gente pode analisar os procedimentos separadamente. Na linha de base, não há recusa total, então se não há aceitação, não tem como engolir, né? Então, quando se colocou o DRA sozinho, a aceitação foi 0. Então, a criança fugia do DRA e logo não havia nada a se engolir. Quando se implementou o DRA mais a extinção à fuga, as taxas, embora um pouco variáveis, elas tiveram a tendência de subir até os 100%, tanto na aceitação quanto na deglutição. Uma coisa importante a se analisar nesse dado é que depois da implementação da extinção à fuga, as taxas continuaram altas, só que com o passar do tempo, as taxas voltaram a mesma da linha de base do DRA. O que é que eles concluíram com isso? Que a presença do procedimento aversivo, a extinção à fuga, aumentou tanto a aceitação quanto a deglutição. E que o DRA sozinho não foi capaz de aumentar as taxas de aceitação e deglutição dos participantes. E daquela descida é que com a retirada da extinção à fuga, as taxas decrescem. E no caso, aquela permanência colocada como se as crianças estivessem ainda sob o efeito da contingência anterior. E quando elas percebiam que não tinha contingência anterior da extinção à fuga, que a mãe não forçava mais, elas tendiam a continuar o comportamento inadequado. Pronto, e aí nós temos a extinção à fuga, que é forçar a criança a comer com a colher, como um procedimento extremamente eficaz. Vamos analisar se ele sozinho funciona, porque ele está com DRA, então não, a combinação é boa. E aí, a pesquisadora lá, a Piazza, juntamente com os colaboradores, tiveram esse objetivo: examinar o relativo efeito da extinção à fuga com e sem o DRA sobre aumento de consumo de alimentos. E aí, nesse caso, foram 4 crianças com total recusa alimentar, com as mesmas características do estudo anterior, porque eu estava querendo fazer esse tipo de comparação, e utilizou-se a mesma combinação de delineamento multi-elementos e delineamento reverso. E os comportamentos avaliados foram aceitação, comportamentos inapropriados e vocalizações negativas.